Muito boa tarde, senhoras e senhores. Nós damos início à sessão solene da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, proposta pela mesa diretora e aprovada por todos os vereadores, com a finalidade de comemorar os 164 anos da instalação da Câmara Municipal, que marcou o início das atividades administrativas do nosso município e fixou a data de aniversário da nossa querida cidade. Passo Fundo é a quinta melhor cidade para se fazer negócios no estado do Rio Grande do Sul e ocupa a 35ª posição entre as 100 melhores cidades do Brasil para se fazer negócios. Esses números demonstram a pujança da nossa cidade e o espírito audaz dos nossos empreendedores, que, movidos pela persistência, garra e coragem, ultrapassam barreiras, vencem os obstáculos e enfrentam cada crise e cada desafio de cabeça erguida. Prova disso é a recepção que temos nessa oportunidade pela ocasião da proposta de descentralização das atividades do Legislativo em virtude das comemorações do aniversário de 164 anos do nosso município. Agradecendo a recepção do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Passo Fundo, o senhor Sérgio Giacomini, e da presidente do Sindilojas, Sueli Morandini Marini, é que hoje trazemos o Legislativo para dentro da comunidade, das organizações e das entidades que promovem o desenvolvimento do nosso município. Apenas por formalidade, nós convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa oficial de homenagem desta tarde. O presidente Rafael Colucci, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. E como é uma atividade oficial da Casa Legislativa, também solicitamos aos secretários que compõem a mesa diretora para fazer parte dessa mesa. Nós registramos ainda a ausência justificada, mas o vereador Michel está em agenda externa e deve chegar na sequência. E também o nosso vice-prefeito municipal, João Pedro Nunes, que também participará conosco nessa tarde. Nesse momento, agradecemos a todos que se fazem presentes aqui no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Passo Fundo, respeitando os protocolos de saúde e distanciamento social, fazendo uso correto das máscaras e do álcool em gel para promover uma atividade segura nessa tarde. Queremos registrar ainda a presença das demais autoridades, o diretor do Sindilojas, Ney Melo dos Santos, e também correspondência do deputado estadual Matheus Vesp, que enviou seus cumprimentos e justificou que, em virtude do cumprimento de agenda junto ao governador do estado, Eduardo Leite, enviou a sua representante, a assessora Andressa Vicentini, que participa conosco nessa tarde. E para proceder com a leitura da agenda dessa sessão comemorativa, passamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Rafael Colucci. Boa tarde a todos e a todas. Quer me derrubar? Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, cumprimentando as autoridades que integram a mesa oficial e demais que nos visitam nesse ato, a imprensa, as senhoras e senhores. Também, antes de passar, o vereador Wilson me mandou já está aqui. Isso. Muito bem, vereador. Não ia te esquecer aqui. Estava numa consulta no IOT. Então, vamos aqui. A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade a proposição de autoria da mesa diretora, que tem como objetivo, nessa sessão, homenagear os 164 anos de instalação da Câmara de Vereadores Municipal de Passo Fundo, que consequentemente se tornou a data de comemoração do aniversário do nosso município, trazendo as atividades da Câmara para dentro da comunidade, em especial nessa tarde aqui na Câmara de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Sindilojas. Na verdade, pessoal, nós escolhemos esse formato porque é uma forma simples, sem custo, de expressar o nosso reconhecimento às empresas
aqueles que representam as entidades que representam o comércio, porque nós, como Câmara de Vereadores, nós temos o papel de reconhecer todas as questões envolvendo também a economia, envolvendo todas as questões da nossa cidade, mas em especial agora a economia, a retomada econômica do nosso município. E nós, como Câmara de Vereadores, não podemos esquecer o Sindilojas, o CDL, que nesse momento de pandemia também, junto com os seus associados, enfrentaram muitas dificuldades, assim como todos nós, menos nós políticos que estivemos com o salário em dia, mas com o trabalho em dia também. Sempre gosto de lembrar que essa 18ª legislatura vem trabalhando muito e em hipótese alguma a gente fala isso como crítica às outras que já passaram, mas o comprometimento nas ações de cada vereador e de cada vereadora para transformar tudo isso em resultado para a nossa comunidade, ela é vista não só por nós da Câmara de Vereadores, eu como presidente, mas visto pelo nosso executivo, é visto pela imprensa e, acima de tudo, é visto por todos os nossos cidadãos de Passo Fundo que enxergam hoje a Câmara com uma avaliação muito positiva. Nós temos uma avaliação do nosso trabalho do Executivo Municipal muito positiva, mas a Câmara também, somando as duas, nós temos muito positivo, porque nós participamos efetivamente de todo o encaminhamento dessas questões que trazem o reconhecimento ao Executivo. A maioria dessas ações passaram pela Câmara de Vereadores e passou por cada um de nós. Então, digo aqui publicamente, fora da Câmara de Vereadores, também os parabéns a essa legislatura que com certeza vem marcando, vai marcar e vai deixar marcada na história com muito resultado. O povo cansou de palavras, o povo quer ação, e eu tenho certeza que cada um aqui, dentro da sua bandeira, da sua questão partidária, da sua visão política, tem muito ainda para dar para a nossa cidade. Então, gostaria aqui também de parabenizar o CDL pelos 57 anos de trabalho, de dedicação, assim como o Sindiloja, como outras entidades que nós vamos estar participando, que é a CISA, o Sinduscom, teria outras também, mas como nós já passamos da semana do município e estamos no mês do município, nós vamos continuar, através de cada ação de cada vereador, visitando aquele produtor rural, aquele polo de agricultura, visitando as entidades, as universidades, as faculdades, fazendo esse trabalho individual de cada vereador ou até mesmo em conjunto. Nós não vamos parar, porque a atividade parlamentar de cada um aqui, ela é aberta e é gerenciada pelo gabinete de cada um. E eu tenho certeza que os nossos parlamentares vão terminar o ano com um resultado muito bom para a nossa comunidade. Presidente, já falei, tu fez um discurso para mim aqui, eu sou o rei de quebrar o protocolo, pessoal. Então, prefiro assim, porque quando a gente fala com o coração, fala com aquilo que pensa, nós reconhecemos a todos, porque às vezes com palavras ou alguma coisa que a gente pode também esquecer. Então, hoje, o nosso reconhecimento para vocês que enfrentaram junto com o poder público, junto com a população, essa dificuldade enorme. Mas, graças a Deus, estamos vivos, estamos com saúde, vamos poder retomar juntos esse crescimento econômico, aumentar ainda a questão da geração de emprego, para que a gente possa, o quanto antes, todos juntos aí, sair vitoriosos. Nós já deixamos a pior parte para trás. Quero acreditar nisso, que Deus está nos dando proteção, sabedoria e muita força para continuar. Então, essas eram minhas palavras para todos vocês. Um prazer estar aqui junto com a Câmara. Eu digo em nome de todos os vereadores e vereadoras, porque eu me lembro naquela reunião, o Sérgio colocou, o CDL fica à disposição de vocês para nós fazermos uma reunião lá na nossa sede. Então, nós com certeza queremos dar continuidade àquela fala sobre o projeto das feiras, e hoje estamos aqui.
como foi na BS Bilsa, um pedido do Erasmo, e hoje nós estamos aqui também em forma de agradecimento. Então, hoje a palavra aqui é parabéns, parabéns CDL pelos 57 anos, parabéns Passo Fundo pelos 164 anos, e também agradecimento e reconhecimento a tudo que vocês fazem, já fizeram e ainda vão fazer pela cidade. Muito obrigado. Nosso prefeito em exercício aqui, sempre nas nossas atividades, nós falamos assim, João Pedro, sem muita formalidade, porque nós somos amigos, tem de longa data, e a gente diz, eu vi o deputado Vesp junto com o governador aquele dia dizendo que tem 2 governadores, e nós temos 2 prefeitos. Nós temos 2 prefeitos aqui porque a sua caminhada também mostra para a cidade que você veio do Legislativo e hoje está lá novamente como vice-prefeito, mas com uma atuação muito grande e reconhecida por toda a nossa cidade. Então também, em nome do parabéns da Câmara de Vereadores ao Executivo, ao prefeito Pedro Almeida, mas também ao nosso prefeito e amigo aí, João Pedro Nunes. Saudação especial ao Sérgio, nosso presidente do CDL, que nos faz acolhida, tão bem como sempre, em sua casa, na casa dos seus associados, né? Nosso muito obrigado por nos receber aqui nesta instituição tão importante para Passo Fundo e região. Professora Sueli, do Cindy Lojas, cito... Muito obrigado, vereador Rudinei. Cito aqui a professora Sueli, nossa presidente do Cindy Lojas, porque foi minha pro de português na 5ª série lá na Antonino Xavier e Oliveira. Sempre uma pro querida, responsável, elegante, e de uma forma, sempre que tratava os seus alunos, uma maestrina, uma mestra, uma professora, uma profissional, uma trabalhadora na área educacional. Muito obrigada, Pro, pelo seu trabalho na área de educação, aproveitando aqui todos os vereadores que estão aqui para lhe agradecer como profissional na área educacional, que tanto você trabalhou pelo Estado, né, lá na Vila Luísa, no Antonino Xavier. É uma alegria sempre reencontrá-la, sempre, além de professora, empresária e empreendedora na área do comércio, né? Então, por isso que vai bem o comércio, né? O Sérgio, aqui deu vários segmentos de vários presidentes, presidentas, né? Então, está indo bem, muito bem o nosso CDL de Passo Fundo, a nossa sindilógica, a professora Sueli, a sua diretoria. Muito obrigado, nossa gratidão a cada um de vocês que nos acolhe e que faz parte do desenvolvimento econômico da nossa cidade e que participa fortemente do PIB da nossa cidade, né? De receitas para a cidade, mas muito mais gerando emprego para nosso povo, né? Transformando a vida das pessoas, né? E eu sei de que o CDL, o Cindy Lojas, e digo aqui, minhas queridas, os queridos vereadores, líderes de bancada, líderes de partidos, de que o associativismo, o cooperativismo, estar juntos, trabalhar no coletivo, como equipe, é que nós vamos transformando a sociedade, né? Toda a organização tem seu líder, e tem que ter seu líder, mas de uma forma que todos cresçam, né? Então, a Casa Legislativa vem de um encontro a instituições importantíssimas da cidade. E cada vereadora que está aqui tem a sua representatividade, tem a sua força através do voto. É o poder constituído, poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. Mas são ambos que trabalham em harmonia, mas construindo também com as diferenças. E é isso que nós devemos fortalecer a democracia. E olhando uma cidade como polo regional, nós temos que olhar, sim, para a história.
de 164 anos, não é por acaso que nós chegamos deste jeito, desta forma, como polo regional. Por causa de sua gente. Os poderes constituídos, o poder público, o poder legislativo, o poder judiciário, ele faz o equilíbrio de todas as ações. Mas o povo, as instituições, são aquelas que levam, que fazem, que empreendem, e de que nós temos que estar lado a lado. Nós, como poderes, não temos aqui para gerar conflito. Nós temos aqui para gerar integração, buscar soluções. É isso que tem feito a Câmara de Vereadores ao longo dos anos. Vereador Krug, vereador Leandro, que estão na mesa, o presidente Rafael, que tão bem, de uma forma tão espontânea, lidera a presidência da casa. Né? E o vereador Rufa, que estão aqui na mesa, que representam a todos. Dizer a vocês que Passo Fundo se orgulha desta legislatura e as legislaturas que passaram. Porque lembramos aqui de homens e mulheres que construíram a história. Antonino Xavier, Cabo Neves, Fagundes dos Reis, outros homens e mulheres, Gilda, Tânia, né? outros Joãos e outras Marias, que ao longo dos anos se passaram, mas deixaram sua marca, dizendo sim para Passo Fundo e dando cada vez mais abertura de participação. Então, me alegro muito estar aqui, ao lado de cada vereador, de cada vereadora. Estive na Câmara por 3 mandatos, eu sei quanto é importante a presença do vereador, que traz o equilíbrio, é ponte, também traz as críticas construtivas, isto é importante. É por isso que Passo Fundo cresce no entendimento. Parabéns à Câmara de Vereadores, parabéns ao CDL, parabéns ao Cid Loja e todas as instituições que estão aqui calcadas há 10, há 15, há 50 anos, há mais de 100 anos. Por causa de sua gente, que são solidárias, que nesta pandemia, muitos do seu dia a dia, sem muito de nós sabermos quanta solidariedade e quanta construção coletiva fizeram nesse um ano e pouco de pandemia. Então, muito obrigado, em nome de cada um de nós, a este povo generoso que é Passo Fundo, vida longa às nossas instituições, saúde a todos nós, que logo ali nós estamos passando a pandemia, fomos a primeira cidade em vacinação, parceria da Câmara, porque eu sei que muitos, os 21 estavam lá, estavam juntos, buscando também equacionar com rapidez a questão da vacina e outras ações do governo que passaram, o senhor falou muito bem, vereador, passaram não, discutido pela Câmara, avaliado pela Câmara e balizado pela Câmara, a maioria das vezes com a maioria da votação, porque os vereadores olhando o bem comum da cidade. Parabéns a cada vereador, a nossas instituições, vida longa a Passo Fundo. Muito obrigado, nossa gratidão. Vamos agora ouvir a nossa amiga Sueli Marini, representante do Cid Lojas. Boa tarde, mais uma vez. É uma alegria estarmos aqui. Saúdo em nome do excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Rafael Colucci, a todos os vereadores aqui presentes. Saudamos também o nosso amigo e sempre aluno, vice-prefeito, hoje como prefeito representando nessa sessão solene, João Pedro Nunes, que já contou a nossa história, né? Uma história muito linda de ter sido vivida. Também saudamos ao nosso amigo e também agraciado Sérgio Giacomini,
que nos recebe na sua casa, nesta data, nesta sessão solene. Saudamos a imprensa, em nome do nosso diretor, Ney Melo, nós saudamos a todos os empresários e também os telespectadores que estão acompanhando essa grandiosa sessão solene realizada pela Câmara de Vereadores, aonde está homenageando o trabalho de duas entidades que procuram, juntas, sempre que possível, a realização e o desenvolvimento de uma categoria em prol de uma sociedade e também do município de Passo Fundo. Ainda somos o setor terciário, um dos grandes responsáveis pelo PIB. Obrigada a todas e todos por esta homenagem nesta data. Isso nos dá força, isso nos dá alegria, isso nos faz caminhar altivos, firmes e determinados para que, junto, o setor privado e público façam coisas sem bandeiras especiais, mas que elevem o município para o bem-estar, para o desenvolvimento e para ser, como foi citado, uma das cidades mais reconhecidas dentro do estado do Rio Grande do Sul. O Cindy Lojas, contando uma pequena história, há 73 anos surgiu. Lá no 28 de junho, quando o nosso empresário de Césaro, ele, com um grupo de comerciantes, resolveu fundar o Sindicato do Comércio Varejista, porque perceberam já, numa visão ampla, da necessidade de que houvesse um caminho igual para todos. Que todos tivessem as mesmas regras, as mesmas condições e a validade de fazer com que o seu desenvolvimento fosse. E é o que fizemos até esta data. A entidade continua a lutar pela categoria. A entidade continua a defender a categoria. O sindicato tem uma diferença, que ela é a única entidade que pode, em termos legais, fazer a relação capital-trabalho. É através desta discussão que nós realizamos anualmente, com muito debate, com muita discussão e cada vez com mais harmonização, a Convenção Coletiva de Trabalho. E a pandemia veio, trabalhamos junto com o poder público e junto com o sindicato laboral, harmonizamos de tal forma que o comércio de Passo Fundo só não pode trabalhar com a mão de obra do comerciário em 4 datas: domingo de Páscoa, 1º de maio, Natal e 1º do ano. Claro que para isso o empresário é sabedor que ele precisa estar conectado com o Cindy Lojas, que vai conectar com o sindicato laboral. Então, essa é a nossa defesa. Também lembrá-los que em 1999 o Cindy Lojas conseguiu, com grande trabalho, o horário livre em Passo Fundo. Uma das primeiras cidades a ter, que serviu de exemplos para tantas outras, e também porque, como bom gaúcho, né, além fronteiras, em nível nacional também nós vimos que houve uma utilização desse trabalho realizado, longo, mas com sucesso. Também isto marca muito o caminho, que é o caminho da realização de um trabalho para que possamos vencer barreiras. A pandemia nos mostrou
tivemos dificuldades, mas unidos com o poder público, que os senhores também representam, conseguimos vencer as dificuldades e temos aí uma caminhada e um trabalho na defesa e em buscar com que o empresário realmente consiga vencer. Quem trabalha, quem cumpre, sempre vence. A gratidão do Sindilojas é muito grande, presidente Colucci, por estar sendo homenageada. Os diretores trabalham de forma desconstruída, sem nada a receber, para que um setor realmente possa se desenvolver. Essa é a missão do Sindilojas. A principal missão do Sindilojas é fazer com que nós tenhamos cada vez uma maior harmonização entre o capital-trabalho. Conte sempre com o Sindilojas. Nós estamos sempre trabalhando e sempre procurando fazer aquilo que é bom para a sociedade e principalmente para o desenvolvimento do município. Gratidão, gratidão. Vamos passar agora a palavra para o nosso presidente, senhor Sérgio Giacomini. Antes, gostaria de dar um abraço aqui no meu amigo Ney, grande amigo do tempo de cursilho de jovens. Então, em nome do Ney aqui, cumprimento os demais amigos que aqui tenho nessa casa. Nosso presidente. Bom, quero primeiramente desejar uma boa tarde a todos e quero aqui em nome do presidente Rafael Colucci agradecer a todos os vereadores da cidade, da nossa Câmara de Vereadores, que está exercendo um trabalho extremamente importante e diferente. Agradecer ao vice-prefeito João Pedro por estar nos prestigiando também, né, nessa sessão solene, a presidente Sueli Marini, a todos os membros da mesa aqui e todos os demais presentes. Quero, antes de mais nada, dizer que hoje é uma data extremamente especial para a CDL, um momento ímpar, estar recebendo hoje aqui uma sessão solene da Câmara de Vereadores. É a primeira da história. E aproveitando esse gancho, eu quero eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores pela iniciativa tomada nesse ano, compartilhando suas atividades com a comunidade como um todo, descentralizando. Porque nós entendemos que é muito importante essa construção, não só dentro dos gabinetes, dentro do plenário mesmo da Câmara, e que sabemos que o trabalho lá ele é realizado sempre com bastante dedicação, bastante afinco, mas é importante estar junto da comunidade, buscando as demandas, sentindo mais de perto, e o objetivo ele é único, né, da iniciativa privada, das entidades, da população, do poder legislativo e também do poder executivo. O objetivo é construir uma cidade melhor e maior também, que é o que tem acontecido ao longo dos anos. Então, assim, mais uma vez, quero parabenizar essa ação da Câmara Legislativa. Falar um pouquinho da CDL, que também faz aniversário no mês de agosto. Neste ano, que o município completa 164 anos, a CDL completa 67 anos. A CDL, eu falei, são 57 anos, perdão. Emendei o 164 com 67. São 57 anos desde o início da sua fundação, onde 15 empresários lojistas, naquela ocasião, se reuniram para trocar ideias entre si, buscando fortalecer e desenvolver melhor os seus negócios. Naquele momento, o nome era Clube de Dirigentes Lojistas. Em 1994, mudou, então, o nome passou a se chamar Câmara de Dirigentes Lojistas, porque isso foi crescendo. Teve aquela iniciativa, outros empresários procuraram,
ir se associando, aí vem o associativismo, que o nosso prefeito falou, e então perceberam da importância, né, da necessidade de somar conhecimento, dividir conhecimento, somar esforços. Então, a partir de 1994, ao longo dos anos isso foi crescendo, passou então a se chamar Câmara de Dirigentes Lojistas, e hoje a CDL ela já não é mais, não congrega somente lojistas, congrega lojistas, varejistas, atacadistas, o setor de serviços, do agronegócio e indústria também. Ela está abrangendo assim já todos os setores da atividade econômica. Também a CDL está ampliando, então, por virtude dessas mudanças e do crescimento da entidade, buscando, então, adotamos um lema diferente, mais amplo hoje, que a CDL tem como missão desenvolver o empresariado, né, o desenvolvimento do empresário, e acrescentamos agora também na missão da CDL, de uma maneira oficial, por assim dizer, o desenvolvimento local também, participando então de ações, e essa ação a CDL está tendo, sempre teve um bom relacionamento com o poder público, mas nesse momento vem aproximando mais o poder público, por entendermos da necessidade e da importância por aquilo que antes dissemos já. Então, aqui se fala poder público, é o legislativo e o executivo, que todos têm, mais uma vez, dizendo o mesmo objetivo, os cidadãos, os empresários, os lojistas. E quero, assim, dizer que a CDL tem as portas abertas sempre para receber cada um dos vereadores que assim o quiserem, são nossos convidados, já fica aqui o convite de maneira oficial. Alguns nós já tivemos oportunidade de aqui receber, mas o convite se estende a todos. A CDL ela é uma entidade politicamente apartidária enquanto entidade, então não discriminamos aqui nenhum partido, e a gente entende que o posicionamento é a soma que se constrói na divergência de ideias que pode se fortalecer o todo, construindo algo que possa beneficiar a todos, que esse é o objetivo principal. Nós temos, então, ficamos aqui, a CDL tem, assim, vou citar algumas coisas, entre as que já falei. Então, em nome das empresas, assim, eu quero citar algumas pautas que a CDL já vem trabalhando, defendendo, que é a mobilidade, que está se colocando sempre à disposição para tentar construir com sugestões, alguma coisa que sempre possa ser positivo. O comércio ilegal, que é um item também importante, consideramos para ser tratado, uma vez que isso de alguma maneira acaba prejudicando o comércio estabelecido. Então a gente está construindo e já levamos inclusive para o executivo algumas sugestões a pedido do executivo, de ações que possam ser feitas. Não é com o objetivo de impedir que essas pessoas trabalhem, muito pelo contrário, mas que elas tenham uma condição de trabalho legal, legalizando, propondo, enfim, alternativas para que eles possam desenvolver suas atividades, sem, inclusive, prejudicando a parte visual da cidade, onde nós trabalhamos, como Passo Fundo é uma cidade polo, muitas pessoas vão caminhar na calçada, tem momentos que literalmente atrapalham e nem conseguem passar quase nas calçadas. Então, tem essa parte também. O presidente citou o projeto das feiras itinerantes, que a CDL encaminhou que o executivo encaminhou para a Câmara, que está em avaliação, que é um ponto importante também para ser construído, defendendo a economia local de Passo Fundo. A segurança pública também, a CDL tem um envolvimento, tem trabalhado no sentido também sempre da construção e buscando contribuir naquilo que for possível e necessário dentro do nosso alcance aí. E também uma que seria a simplificação, já está sendo trabalhado isso, redução de impostos, simplificação de impostos municipais, dentro do possível também isso é importante. Então, para encerrar minha fala, mais uma vez quero agradecer a presença de todos, o Poder Legislativo,
Poder Executivo aqui, representado pelo vice-prefeito Pedro, e registrar mais uma vez que a CDL se sente muito honrada e aqui representando seus mais de 1.500 associados. Muito obrigado. Solicito ao mestre do cerimonial que proceda com a leitura que preparamos para as festividades alusivas ao aniversário da nossa cidade. Então, gostaríamos, nesse momento, de proceder com a entrega do título de Entidade Amiga do Desenvolvimento, especialmente criado pela Câmara Municipal de Vereadores para as comemorações dos 164 anos do nosso município e que será concedido àquelas organizações e entidades que garantem o desenvolvimento de Passo Fundo, oferecendo oportunidades de emprego e renda para muitas famílias da nossa cidade, qualificando o segmento e coordenando as atividades econômicas e administrativas deste setor. Convido agora o presidente Rafael Colucci para que faça a entrega do título de Entidade Amiga do Desenvolvimento à presidente Sueli Morandini Marini, do Cindy Lojas. Mas antes, vamos proceder com a leitura do teor da placa. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores, honra ao mérito. A Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo concede o presente título ao Cindy Lojas, de Entidade Amiga do Desenvolvimento, em reconhecimento às atividades desenvolvidas pelo Cindy Lojas em apoio ao desenvolvimento da classe lojista de Passo Fundo. Uma iniciativa da mesa diretora aprovada por unanimidade. Passo Fundo, 17 de agosto de 2021, assina o vereador-presidente Rafael Colucci. Vamos fazer, como sempre, todos em conjunto, a gente entrega e daí faz a leitura da outra placa. Isso, procedemos então com a leitura da placa do título da CDL. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores, honra ao mérito. A Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo concede o presente título à Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, como entidade amiga do desenvolvimento, também em reconhecimento às atividades desenvolvidas pela CDL em apoio ao desenvolvimento da classe empresarial de Passo Fundo, uma iniciativa da mesa diretora aprovada por unanimidade. Passo Fundo, 17 de agosto, e assina o vereador-presidente Rafael Colucci. Para seguir com a nossa agenda legislativa, os vereadores assim chamados farão uso do seu tempo de 2 minutos para suas considerações. Solicitamos que se dirija até a tribuna desta tarde a vereadora, sempre a primeira, Ada Cristina Munareto. Eu sempre ficava lá no fim da chamada. Eu era o 25. Boa tarde, senhor presidente, Rafael Colucci, no nome do qual cumprimento demais membros da mesa, nosso querido Sérgio Giacomini, presidente da CDL, nossa querida Sueli Marini, presidente da Cindy Lojas, essas entidades que engrandecem a nossa cidade nesses seus 164 anos. Essa sessão solene, alusiva aos 164 anos de Passo Fundo, não poderia ser diferente em também homenagear aqueles que fazem de Passo Fundo uma cidade melhor. 73 anos, 57 anos, não são entidades que nasceram ontem. E se perduram ao longo desses anos, é porque grandes serviços têm prestado à nossa comunidade.
Então, demais colegas, vereadores e público presente, é com grande alegria que homenageamos hoje essas duas entidades, enquanto Câmara de Vereadores, nossos amigos que estão sempre dispostos, principalmente nessa pandemia, tivemos uma proximidade devido às dificuldades, muitas lojas, muitos comércios passando por dificuldades, e nós estivemos juntos. E com a graça de Deus, hoje nós vemos o nosso comércio reavivado, reanimado, aberto, e graças a entidades como vocês. Então, queremos aqui agradecer, parabenizar mais uma vez Passo Fundo pelos seus 164 anos e essas entidades que hoje nós homenageamos aqui. Muito obrigada pela acolhida e parabéns a todos. Nosso vereador mais experiente, vereador Alberi Grando. Ele não quer me chamar de velho, eu chamo de experiente. Na verdade, eu não sou velho, eu sou idoso, é diferente, bem diferente. Quero fazer uma saudação muito cordial ao nosso vice-prefeito, que representa aqui o executivo, a Sueli Marini, da Cindy Lojas, Sérgio Giacomini, que nos recebe nesse momento. Acertadamente, a mesa descentralizou as homenagens aqui em Passo Fundo. Isso é muito bom. Você nos recebe, a gente entende o que acontece com as entidades e tudo isso faz com que Passo Fundo cresça. De repente a Sueli não sabe, mas eu frequentei essa casa aqui, porque meu pai fazia parte do sindicato, não sei se era Cindy Loja naquela época, mas enfim... Sim Comércio, exatamente. Mais uma vez vim com ele aqui, né, porque ele é proprietário do Mercado Grande, né, e eu trabalhei um período lá também, Sueli. Gostava de trabalhar, mas eu não gostava de ganhar dinheiro. Então, daí eu larguei o trabalho lá na minha loja. Parti para outra, né? Descobri que eu gostava de abrir barriga, então comecei a abrir barriga por aí e acabei fazendo isso. Então, me sinto muito à vontade, e eu tenho repetido nessas reuniões nossas aqui com os vereadores, que o Executivo o Legislativo tem dois papéis importantes. É a fiscalização, mas principalmente dar condições para que vocês façam a cidade crescer. Fazendo leis de acordo com aquilo que é necessário, fiscalizando o Executivo quando é preciso, mas principalmente não atrapalhar o trabalho do empreendedor. É esse o nosso grande papel e espero que a gente consiga fazer exatamente isso. Meu muito obrigado. Vereador Altamir Gringo. Boa tarde, nossa mesa diretora. Quero aqui parabenizar toda a equipe do CDL, na pessoa do presidente, senhor Sérgio Giacomini, e também a toda a equipe da Cindy Lojas, na pessoa da presidente, senhora Sueli Marini, pelos serviços prestados à nossa comunidade, tanto aos trabalhadores, aos empresários e lojistas da nossa cidade, que ao longo desses 164 anos de existência pode ter apoio destas entidades, sendo o CDL vem contribuindo desde o ano de 1964 para o desenvolvimento socioeconômico do nosso município. Parabéns, Passo Fundo, pelos 164 anos. Parabéns, CDL, que no último dia 6 de agosto também completou 57 anos de história. Então, fica esse registro aqui e os sinceros agradecimentos desse vereador ao nosso presidente do CDL, Cindy Lojas, todos os trabalhadores que, sem dúvida, dentro desses 164 anos, muito contribuíram com o nosso município. Uma boa tarde e um grande abraço a todos. Vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá. Boa tarde a todos.
senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, autoridades já nominadas, imprensa e todos os presentes. Agradecemos o presidente da CDL, senhor Sérgio Giacomini, e toda a sua diretoria e associados, por nós receber para essa sessão solene em homenagem ao aniversário do município. A CDL, Câmara de Dirigentes Logista, é uma entidade que promove ações e serviços de apoio à classe empresarial e que, em agosto, chegou aos seus 57 anos de fundação, uma das maiores entidades empresariais do norte do estado, a qual presta um serviço muito importante a todos os empresários, associados e a nossa comunidade. É uma entidade que faz a diferença no dia a dia dos lojistas, fazendo inúmeras atividades, sempre com o objetivo de apoiar o desenvolvimento. Por isso, deixo aqui meus parabéns à CDL, à sua direção, e novamente meus parabéns ao nosso município. Meu muito obrigado. Vereador Ernesto. Boa tarde, presidente Rafael Colucci, demais colegas vereadores e vereadoras, o nosso presidente Sérgio e a nossa presidente Sueli. Falar em Passo Fundo, fazer homenagem a Passo Fundo, sempre é uma gratidão, é um prazer muito grande poder homenagear essa querida cidade. Não sou natural de Passo Fundo, mas já faz 43 anos, inclusive, nesse mês fez 43 anos que eu moro em Passo Fundo, que eu cheguei a Passo Fundo, e essa cidade que me acolheu muito bem, me deu todas as oportunidades para morar nessa cidade, para constituir família nessa cidade e construir a nossa empresa, nossos negócios aqui em Passo Fundo. Então, sou muito grato a Passo Fundo e desejo, assim, uma vida longa, muito sucesso, que continue esses grandes empreendedores pensando sempre em se colocar nessa cidade para construir seus negócios, as suas empresas. Falando na Cindy Lojas e na CDL, passaram por muita dificuldade, né, os comerciantes, os lojistas, onde eu tenho vários amigos que tiveram que se reinventar, tiveram que achar uma maneira de sobreviver. Então, alguns amigos chegavam na minha residência, lá mesmo na empresa, e deixavam algumas sacolas de roupas para as pessoas escolher, e depois eles passavam para ver o que ficou, o que não ficou, né? Então, assim, ó, nós, muitos passofundenses, tivemos que se reinventar, tivemos que criar, inventar, né, para poder sobreviver. Mas, graças a Deus, nós sobrevivemos e temos aqui, e vida longa para a CDL, para a Cindy Loja e para Passo Fundo. Obrigado. Vereadora Eva Valéria Lorenzato. Baixar um pouquinho aqui. Boa tarde, em nome da presidente Sueli, deixo um abraço a todas as demais autoridades já nominadas aqui, a toda a comunidade que nos acompanha também, boa tarde. Eu considero um momento muito especial, porque a minha vida laboral, com carteira de trabalho assinada, eu iniciei no comércio local. Eu fui vendedora na Livrarias Kátia e na rede de lojas da De César, o material de construção. E, naquele período, eu tive a oportunidade de participar de diversos cursos sobre vendas. E hoje eu olhava um dos meus diplomas, que naquela época eu, uma menina, dava muito valor aos diplomas. E me chamou a atenção um dos cursos que eu participei. O conteúdo dele se tratava sobre a importância do relacionamento vendedor-cliente, a qualidade de vida do vendedor e o comportamento do consumidor perante os meios de comunicação, no final da década de 80 e início da década de 90. Então, que importante eu estar aqui, o sindicato, né, o Cindy Lojas, naquela época era Sim Comércio. Eu tive a oportunidade, neste período, de participar pela primeira vez de um sindicato, foi o sindicato da categoria laboral, Sindicato dos Comerciários. Eu sou do tempo que, no sábado, meia hora,
era a nossa realização, porque a gente corria fazer uma vitrine, porque o final de semana era nosso. A gente trabalhava durante a semana e o sábado à tarde e domingo o comércio era fechado. Que, né, hoje é outra realidade, a gente entende, mas é isso. Vida longa, dizer que o comércio, os empresários que realmente valorizam a riqueza da pluralidade e que incentivam o emprego e a renda dignas para todos, eu acho que é disso que a gente precisa, e é importante que o Estado medie, sim, a atividade laboral, o capital e trabalho, né, Sueli? Eu acho que um Estado forte também é importante para que toda a nossa cidade continue crescendo e se desenvolvendo. Parabéns, Passo Fundo, pelos 164 anos. Vereador Evandro Meirelles. Muito boa tarde, seu Sérgio, dona Sueli, nosso vice-prefeito Pedro Almeida, João Pedro Nunes, né, presente conosco. É tanto Pedro que a gente se confunde, né, João Pedro Nunes? Isso foi na campanha, é os Pedros. Mas estamos bem representados aqui, o nosso Poder Executivo, né, por essa pessoa maravilhosa, simples e humilde, que é o nosso amigo João Pedro Nunes. Também saúdo aqui, representando o deputado Matheus Vesp, a Andressa, sua assessora, leva um abraço para o nosso deputado, e saúdo aqui os demais colegas vereadores e o público que nos prestigia através das redes sociais. Este é um momento muito significativo para nós, parlamentares, pois mais que uma homenagem à nossa cidade, estamos fazendo um justo reconhecimento a duas instituições que muito contribuem para o desenvolvimento de Passo Fundo. A nossa querida CDL, que completou há poucos dias 57 anos de serviços prestados ao município, sempre atuante e atenta às necessidades do comércio passofundense, contribuindo para o crescimento dos empresários e alavancando a economia, não só local, mas também do nosso Estado. Em nome de seu presidente, Sérgio Giacomini, nosso reconhecimento à CDL. Da mesma forma, em nome da Sueli Marini, presidente do Sind Lojas, quero destacar o trabalho incansável da entidade, sempre atuante e comprometida em promover o desenvolvimento do setor varejista. Conte sempre conosco, com a Câmara de Vereadores. Viva as nossas entidades, viva Passo Fundo pelos seus 164 anos de emancipação política. Muito obrigado. Vereador Gil Krug. Boa tarde, presidente Rafael Colucci. Boa tarde ao presidente, boa tarde, Sueli. Boa tarde, demais nobres colegas. Boa tarde, pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Mais uma vez, Rafael, gostaria de parabenizar a Câmara de Vereadores por essa sessão solene aos 164 anos do nosso município e aonde não poderia ser diferente um local tão importante. O CDL, nossa Câmara de Dirigentes Lojistas, um local que atua diretamente no nosso comércio, diretamente com vários empregos, com várias pessoas, e assim se preocupando diretamente com o desenvolvimento da nossa cidade e com a qualidade de todos os nossos cidadãos passofundenses. Então, meus parabéns pelas excelentes ações do CDL, que continuem junto com a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, hoje representado na pessoa do nosso vice-prefeito, junto construindo uma cidade melhor, e mais forte e mais sustentável para todos os passofundenses. Assim, todos ganham harmonia num contexto bom, saudável e enérgico. Então, parabéns, Passo Fundo, pelos 164 anos e meus parabéns por comportar uma Câmara de Dirigentes Lojistas tão forte e tão atuante em nosso município. Forte abraço. Gleison Consalter. Quero cumprimentar o nosso presidente Rafael Colucci, aos demais colegas vereadores e vereadoras, nosso querido anfitrião dessa tarde, nosso querido amigo Sérgio Giacomini, também a nossa querida amiga Sueli, também presidente da nossa Sind Lojas,
nosso querido amigo João Pedro Nunes, representando o nosso executivo, também a assessoria do deputado Matheus Vesp, que se encontra aqui presente nessa tarde. Uma tarde muito importante, onde nós podemos perceber, tanto da parte do nosso executivo, que já vem fazendo várias ações desde o primeiro dia do mês, agora de agosto, em comemoração ao aniversário da nossa cidade, juntamente também com a Câmara de Vereadores, presidente Rafael Colucci, né, trazendo a Câmara para várias entidades também fora do contexto um pouco político, que é a nossa Casa Legislativa, isso é muito importante. E destacamos também, né, nessa tarde, onde se tratamos aqui de uma pauta muito importante no que diz respeito à questão do nosso comércio local, onde todos nós sabemos o quanto é importante os nossos empresários, que até então têm tido muitas dificuldades, principalmente em meio a essa pandemia, né? Fiquei muito observando desde o início do ano passado, quando realmente estourou essa pandemia em todo o cenário mundial, fiquei observando como era triste de ver fazer uma caminhada praticamente do Notre Dame até a Escola Protásio Alves e ver muitas lojas fechando, né? E isso eu digo do micro, do pequeno e do, né, médio empresário. Então, fica aqui esse nosso destaque, parabéns novamente, que se não tivesse esse suporte da CDL, da Cindy Lojas, eu não sei o que seria, poderia ser ainda pior. E temos também esse assunto muito pertinente das feiras, né, que a gente está tratando na Câmara Municipal, juntamente com o Executivo e também com a Cindy Lojas e com a CDL, para que a gente possa, de fato, contemplar os nossos empresários e não prejudicá-los. Seria isso, irmão. Muito obrigado. Vereador Indiomar Vieira dos Santos. Em primeiro lugar, eu queria registrar a presença do nosso vice-prefeito, representando o Poder Executivo, João Pedro Nunes. A presença também da Vanessa, representando o gabinete do deputado estadual Matheus Vesp. A imprensa aqui presente. Colegas vereadores, vereadoras, meu boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, aqui presente, Sérgio Giacomini, e da Cindy Loja, Sueli, que promove ações e serviço de apoio ao desenvolvimento da classe empresarial de Passo Fundo, promovendo a movimentação da economia local. Por isso, merece ser homenageada, juntamente ao aniversário de Passo Fundo. Gostaria também de lembrar a memória de todos os cidadãos que já não estão mais entre nós, mas que contribuíram para o crescimento e o desenvolvimento de nossa cidade nesses 164 anos. Parabéns a Passo Fundo, aos nossos empresários, servidores, trabalhadores, comerciantes, que tornam, junto ao nosso município, uma excelente cidade para se viver. Muito obrigado. Vereadora Janaína. Muito boa tarde. Boa tarde, mesa diretora, na presença do nosso presidente Rafael Colucci. Cumprimento as demais autoridades da mesa, mas, em especial, nosso anfitrião, Sérgio Giacomini, nossa querida amiga do Cindy Lojas, Sueli Marini, nosso vice-prefeito e amigo querido pessoal, João Pedro Nunes, as autoridades aqui presentes, representante do deputado Matheus Vesp, deputado sempre presente também, e as pessoas e comunidade que nos assiste. O momento dessa aproximação da Câmara de Vereadores junto aos ambientes do município de Passo Fundo, e que nós estamos buscando trazer um novo perfil, quiçá seja novo, de que estamos sensíveis às necessidades da nossa comunidade, é de espetacular iniciativa. Nós precisamos demonstrar essa sensibilidade no momento em que o município requer que nós estejamos presentes e, como bem referiu o doutor Alberi, facilitadores, eu usaria a palavra, para que consigamos fazer um bom desenvolvimento de todas as iniciativas de forças de trabalho, de capital, de regramentos, mas
que o desenvolvimento ele possa ocorrer sempre e sempre, pautado no respeito, na dignidade humana e no atendimento às regras, e, em especial, às regras fiscais. Nós, quando trabalhamos com essa questão fiscal, também referido pelo vereador Gleison, a questão das feiras, é um procedimento que nós vamos estar muito atuantes e diligentes, para que conciliemos todos os interesses da nossa cidade e de todos em comum. Fica aqui forte reconhecimento dessas duas instituições e parabéns à nossa cidade de Passo Fundo. Obrigada. Vereador Leandro Rosso. Boa tarde a todos. Eu quero aqui brevemente saudar o Sérgio, Sueli. Parabéns, Rafael, mais uma sessão solene que a gente sai da casa da gente, a Câmara de Vereadores, e vem ao encontro das entidades. Falava com o Sérgio, né, Sérgio? Saudade do aperto de mão, do abraço e também do chimarrão, né, colegas? Faz falta. Mas aos poucos as coisas estão voltando à normalidade, Sueli. Quero parabenizar vocês que durante a pandemia, João Pedro, enfrentaram com maestria as dificuldades da pandemia, as dificuldades do governo do Estado, Andressa, que abre comércio, fecha comércio, pode trabalhar esse setor até um horário, pode abrir o outro. Eu tenho certeza que todos os vereadores foram procurados, os nossos deputados também, o Matheus também, com maestria, soube dominar esta pauta. É hora da retomada, Sérgio. E eu quero aqui trazer um novo desafio a essas duas entidades. Nós temos agora a implementação de um pedágio, Passo Fundo, Marau, Vila Maria. Isso impacta diretamente os representantes, fornecedores e trabalhadores, colegas. Contamos, Andressa, com a sensibilidade do governo, com a parceria do deputado Matheus. É uma hora decisiva, né, Rodinei? É uma hora que os setores têm que estar unidos e nós, como vereadores, defender quem gera emprego e renda em Passo Fundo. Era isso. Vereador Luiz Valendorf. Pessoal, queria cumprimentar todos vocês, cumprimentando nosso presidente Rafael, cumprimento todos os vereadores, também cumprimentar o vice-prefeito João Pedro, aqui representando nosso executivo municipal, cumprimentar aqui o presidente do CDL, Sérgio Giacomini, também a Sueli Marini, do Cindy Lojas, muito obrigado por nos receber aqui de forma tão carinhosa, cumprimentar aqui a Andressa, assessora do deputado Matheus. Quero dizer para vocês, ao CDL, ao Cindy Lojas, que a Câmara de Vereadores vem trabalhando muito junto com o Executivo Municipal pelo desenvolvimento dessa cidade. Cada vereador individual e no coletivo tem esse comprometimento com a cidade de Passo Fundo, né, com os empregos, diga-se de passagem, né, que tanto em alguns setores aqui se perderam por questão da pandemia, mas vem retomando isso. Quero dizer para ti, presidente do CDL, que eu tenho um carinho muito especial a um setor aqui do CDL, que é o CDL Empregos, viu? Eu tive a satisfação de ser encaminhado aqui pelo CDL Empregos, numa empresa, alguns anos atrás, e nessa empresa trabalhei muito tempo. Então, eu quero dizer que o CDL Empregos, entre outras entidades, é um canal muito importante para a nossa comunidade. Eu, depois que trabalhei lá, indiquei vários amigos aqui, alguns conseguiram, outros não, mas, enfim, quero dizer que esse segmento CDL Empregos está de parabéns, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos e que Deus nos abençoe nessa caminhada. Vereador Michel de Oliveira. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Sueli. Nosso vice-prefeito e meu amigo, João Pedro. Colegas vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Senhores, me desculpem o atraso. Estava em agenda de trabalho, vocês sabem, né?
Sérgio, o vereador, isso ele, o vereador, ele é vereador 24 horas por dia, né? Então, tu vai no mercado, tu vai num posto, as pessoas te chamam e a gente tem que atender de imediato a comunidade e sempre atuante. E é uma característica dessa legislatura, uma característica de sair da Câmara de Vereadores e ir à disposição da comunidade, de não ter medo de enfrentar os problemas, mas ter coragem de enfrentar os mesmos e estar à disposição para encontrar solução. E não só para deixar palavras ao vento, né? E nós queremos sair daqui, Sérgio e Sueli, com demandas, como o senhor já muito bem mencionaram. Qual foi a primeira entidade que eu visitei, né, Sérgio? Foi a primeira visita, foi fazer ao senhor. E vou lhe dizer por quê, porque trabalhei 8 anos no comércio de Passo Fundo. Depois de ter vendido lanche nas ruas de Passo Fundo por 2 anos, um empresário viu e falou, vem trabalhar comigo, e com certeza fui. E montei a minha história, a trajetória profissional e também, diga-se de passagem, política, né? Então, o comércio de Passo Fundo ele é uma escola também de cidadania, da formação profissional para os nossos jovens e para a nossa comunidade. Sei dos desafios que o comércio enfrenta, que o setor enfrenta, que os empresários enfrentam, mas com esperança e com atitudes a gente consegue mudar esse cenário para melhor, né? Que os nossos empresários, os nossos vendedores e vendedoras tenham esperança e possam trabalhar cada vez mais confiantes de que a situação vai mudar, agora preparando aí as campanhas do CDL, do Sindilosas para já quase o Natal, né? Logo mais, sei que vocês se preparam antes, e que isso tudo venha gerar cada vez mais emprego e renda para a nossa cidade. Contem com a Câmara de Vereadores, não só com palavras, mas com ações que terão efetividade para todas e todos. Michelzinho. Muito bem. Próximo vereador, vereador Inharã Carvalho. Muito bem, colegas, Edis, caro Sérgio, meu cordial boa tarde, nossa querida Sueli, meu cordial boa tarde, o presidente da Câmara e a mesa diretora, boa tarde a todos, as redes sociais que nos acompanham, ao caro querido vice-prefeito João Pedro, um abraço, e leve ao nosso querido prefeito Pedro Almeida o mesmo abraço. Falar depois de tantos colegas que falaram aqui fica meio difícil, mas hoje me lembrou, caro Sérgio, o resultado de uma guerra lá na Itália. A nossa secretária de Cultura, Merier, falava hoje lá na Brigada Militar, quando foi recebida muito bem pelos italianos, em virtude dos nossos febianos que foram lá, e ela foi procurar o cemitério, e foi muito bem recebida e agraciada por esses guerreiros que foram lá. E da mesma forma, Sérgio, nós aqui temos guerreiros sobreviventes também, sobreviventes da pandemia, Sérgio, e que o senhor, a Sueli, vocês fizeram um milagre para manter isso levantado. Enquanto o governo inventava bandeiras para fechar o comércio, vocês mantinham a folha de pagamento para dar o imposto ao qual o nosso próprio governo pagava a sua folha de pagamento. Parabéns. E dizer que essa questão dos ambulantes, nós fizemos uma indicação ao Executivo, a pedido do Giovanni, da Fashion 10, para que seja visto a questão deles, não atacar ferrenhamente, mas relotar eles em um local que não atrapalhe o comércio, que paga os seus impostos, que gera emprego. Nós não queremos agredir eles, são pessoas que vêm em busca de recurso, né? E nós queremos fazer essa... Depois vou lhe mandar a indicação para que o senhor aprecie. E, Andressa, leve um forte abraço ao deputado Matheus Vespe. Muito obrigado a todos e um feliz 164 anos de Passo Fundo. Obrigado. Professora Regina. Vou levantar um pouquinho. Uma boa tarde a todas e todos. Presidente Rafael Colucci, Sérgio, Sueli, nosso querido vice-prefeito, os demais colegas vereadores e vereadoras. Eu, como professora que sou,
tenho me reportado muito à história de Passo Fundo nesse mês de aniversário. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi a Rua do Comércio, né? E a gente observar o comércio de Passo Fundo, a gente observar o empreendedorismo, a gente vai ver o quanto a nossa cidade, de fato, se desenvolveu. E o quanto o comércio, o pequeno, médio e grande empresário tem um papel muito importante. E, claro, não podemos esquecer dos nossos trabalhadores, né? A gente sabe que a gente viveu, nesses últimos 2 anos, um momento atípico, né, do nosso país. Mas isso fez com que a gente se tornasse ainda mais forte, né? E a gente vê o quanto crescemos nessa pandemia, seja enquanto seres humanos ou ainda enquanto empresários, enquanto comerciantes, enquanto trabalhador. Acredito e defendo que quanto mais emprego e renda a nossa cidade estiver, com certeza a gente vai ter melhores condições de vida para o nosso povo. Então, acho que estar aqui hoje é comemorar a vida, é comemorar o desenvolvimento de Passo Fundo e, sobretudo, comemorar a oportunidade de um futuro para a nossa gente. Então, eu fico emocionada, sei o quanto lutamos para chegar até aqui e sei de todos os desafios que temos pela frente. Vida longa à nossa cidade e, sobretudo, ao nosso povo e a tudo, né, que estamos lutando aí para sair desta atual conjuntura. Força para vocês e contem com esta vereadora para o que precisar. Obrigada. Pessoal, eu estou inscrito, se a mesa me permitir falar daqui mesmo. Então, não vou me alongar muito, mas podem marcar o meu tempo aí. Como nós somos representantes do povo, e essa é uma ideia de todos os vereadores e vereadoras, porque não foi... não saiu do nada, nós conversamos e chegamos a esse entendimento que a Câmara deveria fazer esse papel. Porque o emprego ele dignifica as pessoas. E nós vimos por muito tempo as ruas sem ninguém, as lojas fechadas, e isso nos dava uma dor no coração. Não somente por aquelas pessoas que estavam perdendo as vidas, mas sabiam que também o pão da mesa estava com dificuldade para acontecer. Tem as outras pessoas que era o trabalho diário, que trabalhavam para comer, e a gente viu que isso, como a gente viu que nós não somos nada, e o que somos grande quando unidos. Então, o CDL e o Sindlojas mostraram que realmente não é à toa que estão nesse patamar de trabalho, que estão com reconhecimento da cidade, reconhecimento daqueles que vocês representam, mas, acima de tudo, a confiança nas entidades pela retomada econômica da nossa cidade, ela é dos entes políticos, mas, acima de tudo, daqueles que têm um emprego, aqueles que sabem que tem uma entidade que vai defender e que vai continuar sempre pelo melhor. Então, vida longa a CDL, vida longa ao Sindlojas, vida longa a Passo Fundo, vida longa ao trabalho da Câmara de Vereadores, que por muito tempo, às vezes, recebe críticas que não são da realidade, porque muita gente nem sabe o trabalho que é desenvolvido por um vereador, quais são as atribuições de cada poder legislativo, executivo, e às vezes o vereador está na rua, a vereadora está na rua colocando a cara. O vereador Michel colocou com muita propriedade aqui, e é bem isso, o vereador é aquele que está mais próximo, é aquele político que está no olho com o cidadão. Então a nossa parte aqui, a nossa palavra aqui é respeito e gratidão. Obrigado. Vereador Renato Checker. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente da CDL, Sérgio Giacomini, né? Quero cumprimentar aqui também a presidente da Sindlojas, a Sueli Marini, né? Porque
Deus me livre errar o nome de uma mulher, né? Deus me livre. Sueli. Ô, vereador. Vereador, quero cumprimentar aqui agora, tu me paga. O meu ex-colega vereador, João Pedro, meu queridão aí, o nosso vice-prefeito, né? Nunca briguei com o João Pedro, tudo na paz. Também quem é que vai brigar com um homem que não quer briga, né? Eu só brigo com quem quer briga. Cumprimentar aqui os meus colegas vereadores, a Andressa, assessora do deputado, também meu ex-colega, deputado Vespe, e realmente esses 163 anos do município e 864 anos do nosso município marcou com essa terrível pandemia, e quem sofreu mais realmente foi os nossos empresários, donos de lojas, donos de todas essas empresas na nossa cidade de Passo Fundo. E o colega estava dizendo ali também que aqui hoje não era lugar de brigar. Quando não é lugar de brigar, eu fico meio eu não fico à vontade, essa é a verdade. Mas sabemos o que o nosso governador do estado fez pelos nossos comerciantes, principalmente na cidade de Passo Fundo. Fez nada, a não ser colocar bandeira de tudo quanto é cores, e para terminar com tudo, colocou a preta, né? Então, eu tenho cobrado muito. Quem me ouviu aqui, mais do que isso eu não pude fazer, a não ser defender os nossos empresários da nossa cidade de Passo Fundo, porque sem os nossos empresários trabalharem, não tem cidade que se desenvolva, né? Mas agora, o governador Eduardo Leite veio com uma novidade, vai salvar, agora sim, agora ele vai para a reeleição tranquilo, colocar um caça-níquel de Passo Fundo Amaral nesse tapete, com mentiras que vão duplicar só na mentira dele, porque sabendo que a estrada de Amaral é quase impossível de duplicar, curvas, morros. Então, ele que não venha com essas mentiras aí, porque, na verdade, quer instalar um caça-níquel. Que pena que o nosso governador não vai à reeleição, porque ia pagar uma vergonha. Muito obrigado a todos. Vereador Rodinei Candeia. Não tem como dar os 5 minutos aqui? Hoje não. Ele não tem. Senhor presidente Rafael Colucci, componentes da mesa, senhoras e senhores vereadores, vice-prefeito João Pedro Nunes, meu amigo particular, meu querido amigo Sérgio Giacomini, e fornecedor de imóveis, né? E a nossa presidente Sueli Marini, que com sua elegância tão bem representa os lojistas, né? Muito oportuno nós estarmos aqui nas entidades que representam o comércio e que representam esses homens e mulheres que têm a coragem de botar o seu patrimônio particular em jogo, arriscar as suas próprias vidas para nos dar o que comer, o que vestir, né, onde morar. Nós só temos a agradecer e, além disso, gerar quase 50% de tudo que faturam em tributos para sustentar um Estado pesado, que tira a renda das pessoas. Por exemplo, pequeno exemplo, quando não corrige a tabela do imposto de renda, tira a possibilidade de que estas pessoas peguem aquela pequena renda e vão no comércio comprar os bens que elas precisam. E quando elas não compram os bens que o Sérgio, que a Sueli fornecem, eles tiram o emprego do balconista, eles tiram o emprego do representante comercial, eles tiram do funcionário da fábrica, para que nós tenhamos compreensão, que nós temos que ter um Estado enxuto, para que a gente não tire renda das pessoas, para que gente representado pela Câmara de Diretores de Lojistas e pelos Sindilojas possam gerar emprego, gerar renda e gerar dignidade às pessoas através do emprego. Muito obrigado. Vereador Tadeu Moraes Trindade, Sargento Trindade. Boa tarde a todos, boa tarde ao Sérgio, à professora Sueli, ao vice-prefeito João Pedro,
ao nosso presidente Rafael Colucci, pela sensibilidade. Eu quero aqui, de público, lhe parabenizar por trazer a Casa do Povo à nossa população. Eu acho que é de suma importância quando aqueles que são eleitos para representar a comunidade, eles têm que estar em todos os lugares onde a comunidade está. Então, nós fomos eleitos para isso, representar o povo e fazer ecoar as necessidades da nossa população. E quando nós falamos em necessidades da população, nós somos muito gratos ao CDL e ao Sind Lojas também, pelo momento que enfrentamos durante a pandemia e que, graças a Deus, estamos superando. Mas, em especial, ao CDL, senhor Sérgio, por todo o aporte que o CDL dá à Brigada Militar. Em especial, aos nossos homens da Bike Patrulha, que transitam todos os dias entre as calçadas, as ruas do nosso centro de Passo Fundo, e não só no centro, quando muitas vezes tem que atender ocorrência também aos arredores do centro, e que fazem com extrema qualidade. Então, aqui eu venho lhe parabenizar e parabenizar também o nosso efetivo da Brigada Militar, que não podemos esquecer em momento algum. Se não fosse o efetivo da Brigada Militar, nada funcionaria. Nada funciona sem o braço da segurança. Não funcionariam hospitais, não funcionariam lojas, nenhum estabelecimento comercial ou outro qualquer funcionaria. Graças aos nossos bravos homens e mulheres. E hoje de manhã, eu estive lá e vi um colega da Bike Patrulha, e isso me remeteu agora, né? Então, vou elogiar novamente aqui a nossa Brigada Militar, a nossa Bike Patrulha e a todos que fazem a segurança da nossa comunidade passofundense. Muito obrigado. Vereador Wilson, o último vereador inscrito, mas ele já contou uma história para nós aqui sobre o último. Tem alguma história para nós aí, Wilson? Com certeza. Pessoal, na pessoa do Sérgio e da Sueli, quero cumprimentar a todos, parabenizar Passo Fundo. E me lembrei agora e quero contar isso, e eu sei que todos são inteligentes e vão entender isso. Diz que teve um sábio e ele com o seu aprendiz de sábio foram visitar uma família num local longínquo, distante, muito pobre, mas era uma fartura, fartava tudo mesmo. Ele só tinha um casebre, a calça amarrada com barbante e uma vaquinha bem magrinha, que tinha só 2 tetos que funcionavam, dá um leitinho de vez em quando, lá cada morte de papo um bezerrinho. E o sábio foi lá para escutar aquela família, chorar as pitangas, e ele contou que só tinha aquela vaquinha, estava em cima, no alto do cerro, assim, e ele falou no ouvido do aprendiz, disse, vai lá e pincha para baixo do precipício, abaixo aquela vaquinha, mata aquela desgraçada. E lá foi o aprendiz de sábio, e foi aquele barulho de ossos lá, e aquela vaquinha caiu e morreu. Ele ouviu, conversou e foram embora. Dali um ano, eles voltaram lá visitar aquela família, e estava tudo transformado. Casa bonita, pátio bonito, um jardim bonito, flores, calça nova, até cinta tinha. E o sábio disse, o que aconteceu? O que houve? E ele disse, a família disse, olha, aquele dia que o senhor esteve aí, não é que aconteceu uma desgraça? A nossa vaquinha caiu ao precipício e ficamos sem nada. E aí, comecei a plantar roseira na beira da estrada, comecei a vender rosa, e foi, nos reinventamos, e hoje estamos bem. Então, a Câmara estar aqui hoje é para fazer o papel do sábio, para ouvir a Câmara, para ouvir o Sind Lojas, mas também para empurrar a vaquinha, nesse tempo de pandemia. Nós podemos ficar chorando as pitangas, mas podemos empurrar a vaquinha. E também nós queremos que vocês também façam esse papel conosco, que vocês também possam nos ouvir e possam também nos ajudar a empurrar, às vezes, a vaquinha da burocracia que nos amarra e que não deixa nós deixar vocês trabalhar, como o vereador Alberi falou, e como todos os vereadores e vereadoras falaram de forma tão bonita. Sérgio, Sueli, parabéns para vocês, parabéns para nós, parabéns Passo Fundo, parabéns pelos 164 anos. Mais uma vez, agradecemos a disponibilidade da Câmara de Dirigentes Lojistas de Passo Fundo em nos receber nesta tarde e também ao Sind Lojas por prestarem seus serviços a toda a comunidade. Agradecemos a presença de todos,
E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa presente sessão solene e convidamos os demais parlamentares para fazermos aqui uma foto oficial. Agradecer com muito carinho aqui a todos os parlamentares que têm ouvido, aceitado, participado nas decisões da mesa, em conjunto, construindo e transformando as nossas ações lá da Câmara de Vereadores em resultado para a comunidade. Então, vamos aqui fazer a foto oficial, mas eu também gostaria de agradecer o entendimento de todos esses vereadores, porque a gente já viu outras legislaturas que nem sempre pensavam da forma de crescer. Discordar de algumas coisas, isso é normal, mas a gente sempre busca fazer o melhor e chegar ao denominador comum, que é o resultado. Palavra da 18ª legislatura é resultado. Obrigado, pessoal. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.